E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselha as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Esse dia é um dia maravilhoso para nós, onde as Escrituras vêm nos revelar que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e está no meio de nós. Esse evangelho de hoje ele narra os discípulos de Emaús. Jesus está vivo e caminha no meio de nós. Meus amados, esse evangelho se encontra no evangelho de Lucas, capítulo 13 a 35. Olha o que fala aqui nesse capítulo. É um pouquinho extenso, mas vale a pena a gente ler. Preste atenção, meus irmãos. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que se vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele a quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como elas tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes que tudo o que anunciaram aos profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele se fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão e abençoou, e o partiu e o serviu-lhes. Então lhes se abriram os olhos e reconheceram. Mas eles desapareceu. Diziam então um ao outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí se achavam reunidos os 11, e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e com o que tinha acontecido ao partir do pão. Amém. Meus irmãos, olha que passagem maravilhosa. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Essa passagem fala de 2 homens que saíram logo após aquelas mulheres terem visto Jesus com os 2 anjos na cabeceira e outro aos pés. O Senhor falou o nome de Maria. E nesse meio tempo ali iam 2 homens
caminhando para uma aldeia chamada Emaús, falando, comentando das coisas que tinham lhe acontecido. Eles esperavam aquele rei, aquele que iriam reerguer novamente Israel. E Jesus aparece diante deles e começa a conversar com eles. Por que estáis tristes? De que coisa que estáis falando? Do que estáis falando? E aqueles dois homens começaram a falar para ele. Mas como assim? Você é o único forasteiro por aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você por acaso não sabe o que aconteceu ao nosso Senhor? E como que se ele não soubesse, ele falou, o que aconteceu? E começaram a falar que o sumo sacerdote foi, entregou, mataram o nosso Senhor e o crucificaram. Irmão, e Jesus daí continua falando com eles, mas não era necessário que acontecesse tudo isso. O nosso Senhor começou a explicar das Escrituras para eles, que era necessário, como na época de Moisés, e veio passando por cada profeta, que tudo se cumpriu conforme as Escrituras. E ele falou, ó gente sem inteligência, como sois tardos, não creis que tudo isso era para que acontecesse? Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Meus amados, quando a dor, quando a frustração, quando aquilo que nós almejamos tanto nos acontece, ficamos como cego, nós ficamos sem raciocínio, não conseguimos enxergar que Jesus está no meio de nós. Jesus caminha conosco naquelas horas mais difíceis, naquelas horas onde nós achamos que tudo está sem, perdemos o nosso chão. Irmão, Jesus está, Jesus caminha, Jesus sempre esteve no meio de nós e ele prova mais uma vez para esses dois discípulos de Emaús. Um deles, chamado Cleófas, começou a falar, mas como assim? O senhor não consegue entender, o senhor não viu? E ele fala, era necessário que tudo, Jesus começou a explicar, falar da palavra, e eles não conseguiam entender porque os seus corações estavam tristes, a sua mente, todo o ser deles estava totalmente como se tivesse apagado. E Jesus fala para ele. Aí Jesus entrou, fez como que se quisesse passar mais adiante um pouquinho, e eles insistiram para ele, já está caindo o dia, já é tarde, fica conosco. Meus irmãos, aqui que vem a parte sim, que mais forte que toca no nosso coração, que tem que tocar no nosso coração. Jesus levantou a mesa, a hora já era tarde, e Jesus levantou, tomou o pão e o partiu. E reconheceram ao partir do pão. Meus irmãos, nós temos Jesus Cristo todos os dias, se nós quisermos. A fração ao partir do pão na Eucaristia, na Santa Missa, nós conseguimos ver Jesus Cristo que está no meio de nós, verdadeiramente ressuscitado. Para nós que temos essa graça todos esses dias, nós estamos vivendo a semana das oitavas da Páscoa, e nós podemos sentir, nós podemos comungar, sentir o que nosso Senhor está no meio de nós. Porque eles falaram ali, mas quando ele falava daquelas palavras, o nosso coração não se abrasava, o nosso coração não se ardia. E deram a reconhecer na fração ao partir do pão. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, que no decorrer dessa semana, vá ao encontro do Senhor. Não deixe que a tristeza, com que a amargura, com que as dores que você está passando, feche, que você fique cego, não sinta, que você não fica insensível, com coração insensível às coisas de Deus, com coração insensível à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se faz presente e fisicamente no meio de nós. Participe das Santas Missas e você vai ver Jesus ressuscitado ao partir do pão. Que essa graça, que esse amor, que essa misericórdia arde o teu coração nesse dia de hoje, de ir ao encontro do nosso Senhor que está ressuscitado. Amém? Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar no sininho, apertar em inscrever-se, já está inscrito. Deixe o seu comentário nos comentários, dá um joinha, deixe o seu comentário aí, deixa seu pedido de oração, faça seu momento breve de oração e envie essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos,
nos ajude a ser o evangelizador, levando Jesus Cristo ressuscitado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.